Só um segundo. Então, a primeira coisa, eu pedi para o Thiago Pinheiro. Thiago Pinheiro é um aluno de doutorado do PEC, e ele é do laboratório Atomos. E ele mostra como o spam se comporta numa interface. O spam, ele é um surfactante, ele apresenta uma cabeça polar e uma cauda polar. Então, gente, isso aqui é um estudo de dinâmica molecular. Então, tipo, cada bolinha dessa daqui, isso aqui é heptano, se eu não me engano. Isso aqui é a água. Aqui é a formação dessa interface, né? Tipo, aqui não tá bonitinho, mas daqui a pouco eu vou mostrar uns slides que fica melhor de ver. Isso daqui é o spam, que é esse surfactantezinho aqui, que ele vai ter uma cauda bem grande aqui de hidrocarbonetos, mas a cabeça vai ser polar. Então, por esse vídeo aqui de dinâmica, a gente está vendo que a cauda, tá vendo? Ela está se mexendo aqui de uma forma bem engraçada, mas sempre voltado para a parte do heptano, enquanto que a cabeça, ela está aqui nessa região próxima da água. Então, tipo, esse aqui é um estudo de dinâmica molecular, mas assim, o objetivo disso aqui é para mostrar que não só existem essa o objetivo é mostrar que não só existe esse estudo experimental, mas também existem estudos de dinâmica molecular ou estudos de modelagem para você visualizar certos efeitos. De acordo com o que foi mostrado na aula da Ellen, ali tem uma parte teórica e uma parte experimental. Mas no decorrer do doutorado, do mestrado de vocês podem também seguir para uma área mais de modelagem. E às vezes, experimentalmente, vocês não conseguem ver determinadas situações. Por exemplo, sempre que nessa aula ela vai falar tem uma cauda polar ou tem uma cauda apolar e uma cabeça polar. Mas e se uma indústria apresentar um surfactante que não seja assim, esteja um formato de estrela? Como é que vocês vão tirar alguma conclusão experimental daquilo? Então, às vezes, um estudo nessa parte, né, de dinâmica ou fazendo cálculos ali mirabolantes seja melhor para descrever aquele tipo de sistema. Então, deixa eu compartilhar aqui outra tela. Um segundo. Esse daqui são os slides daquela do videozinho que eu mostrei, do comportamento de tensoativos no caso é o spam. E aqui é a comparação, porque, tipo, como aquele caso ali é um caso simples, o spam, e ele já está bem consolidado na literatura, então já tem dados aqui experimentais da tensão superficial, e isso daqui é a comparação, né? Tipo, esses dados aqui de tensão superficial são aqueles dados, é o dado retirado do modelo. Então, tipo, isso aqui é o experimental, isso aqui é o dado modelado por dinâmica molecular, que é justamente isso aqui. Esses pontinhos aqui, os azuis, são de dinâmica molecular, e isso aqui são experimentais. Então, isso aqui mostra que tem uma boa indicação, né, que pode ser retirado esses dados de tensão interfacial por dinâmica molecular. Claro, talvez refinar um pouco essa parte do modelo, mas é possível fazer esse tipo de determinação. E outra coisa que isso aqui talvez não seja tão fácil de tirar pela parte experimental, mas por esse estudo em dinâmica dá para tirar, é ver essa região da interface, né? Então, isso aqui é a densidade dos solventes, isso aqui a parte é água. Então, a gente está vendo uma caixa em que tem água de um lado, água do outro, e no meio tem essa camada de heptano. Então, aqui você vê como o heptano, essa densidade, ela se comporta nessa interface. E aqui ele faz outro estudo modificando a temperatura. Mas isso aqui não é nem a parte interessante. É interessante quando coloca, cadê? O surfactante. Então, aqui dá para ver que o surfactante, ele vai estar, se eu colocar, se é colocado no modelo, o surfactante para esse tipo de sistema, esse surfactante, ele não vai estar, como aqui foi talvez em pouca quantidade, ele não vai estar no book, mas ele vai estar preferencialmente nessa interface. Talvez se aumentar muito a concentração de surfactante, a gente vai ver a formação de micelas aqui no book, então a gente vai ter uma concentraçãozinha maior aqui, dessa densidade do spam, mas como é em baixa quantidade, então ele vai preferir se organizar nessa interface entre água e N-heptano. E em determinado momento, ele mostra, essa aqui é a probabilidade de onde vai estar o N-heptano, isso aqui é a caixinha. Eu acho que nesse gráfico ele não está mostrando a orientação da água, mas, por exemplo, se tiver, aqui não tem o spam, né?
Só a água e o epitano já mostra que a água, as moléculas de água, elas vão ter uma orientação na interface. Então, o Tiago também ele tinha feito estudo para mostrar essa orientação com spam. E mostra que existe mesmo uma orientação dessas moléculas. Então, esse tipo de estudo, enfim, eu achei interessante colocar isso, mostrar isso aqui para vocês, para mostrar uma outra abordagem, né, para esse estudo de fenômenos interfaciais, que existem esses estudos em dinâmica, que dá para ver o que a Ellen comentou, essa parte de orientação da água e a orientação mesmo das moléculas. E, enfim, mas é isso, que é um pouquinho do comecinho da aula da Ellen, e eu achei interessante esse estudo que o Atomos tinha feito, eu queria mostrar para vocês, né, o que a Ellen falou não é, assim, só teoria, né, tem toda uma base científica, e a gente consegue ver isso bem, de uma melhor forma por dinâmica. E alguém tem uma dúvida em relação a essa primeira parte? Alguém tem algum comentário? Acredito que não. E outra coisa que eu queria experimentar, tipo, isso aí foi só para mostrar essa base de filmes interfaciais. O que eu queria também mostrar com o finalzinho da aula da Ellen, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Vocês estão vendo, né? Esse trabalho aqui do tio Fred, ele foi em 2004, e ele mostra justamente esses efeitos de especiação iônica em estados coloidais. Então, eu achei engraçado esse artigo, engraçado entre aspas, né? É interessante esse artigo porque ele aplica aquela equaçãozinha que ele mostrou, que é a equação de Lifshitz. Não se preocupem, porque essa equação aqui, ela não vai exigir essa equação para que vocês façam durante a disciplina, porque já tem aquela regrinha, né, de médias ponderadas ali que ela colocou, que dá para tirar o valor ali aproximado da constante Ramakler. Mas se vocês, durante o mestrado e doutorado, vocês tiverem que utilizar uma equação para calcular esse potencial de dispersão, então é melhor que vocês utilizem essa equaçãozinha aqui. Mas ela é bem simples, né? Se você jogar essas funções, tipo, esse carinha aqui, ele é uma funçãozinha bestinha, e esses valores aqui estão tabelados. Isso daqui também é uma função da constante elétrica que está tabelado. Então é só você jogar essas funções aqui e no MathCAD mesmo vocês conseguem tirar esse valor. E, tipo, aquela equação que ela colocou é entre dois meios. Se você tem plano-plano, você tem uma equação mais completa. Essa equaçãozinha aqui é se você tiver, por exemplo, íon, a interação entre um íon e um macroíon, ou íon plano. Então, tem uma equaçãozinha tabelada para você tirar a constante de Ramakler para esse tipo de sistema. Agora, se for íon-íon, se for essa interação íon-íon, eu estou botando íon-íon, mas sei lá, se vocês tiverem CaCO3 e aqui um composto inorgânico e aqui uma sílica, vocês podem utilizar essa mesma equação daqui, que vai dar a constante de Ramakler entre essas duas esferas. Mas, enfim, e para que isso é interessante? O Fred, ele fez esses cálculos. Marlon, Fred, desculpa te foi. interromper. Então, essas equações elas vão depender da geometria, né? Exatamente, depende da geometria. Ah, beleza. Aí já tem uma geometria, já tem uma simplificação tabelado, né? Para esfera-esfera, que aqui o Fred está utilizando para íon-íon. Existe uma que é para esfera parede, né? Plano, que aqui o Fred está utilizando como esfera coloide, porque ele está considerando que tem uma partícula coloidal, só que a partícula coloidal é tão grande que o íon, a esfera, enxerga esse coloide como uma parede. Aí, mas no livro do Lifshitz apresenta também parede-parede, né, que é aquela abordagem que eu acho que a Ellen tinha colocado no slide, que é para quando você está olhando para dois meios, né. Então, o Fred, ele calculou aqui para vários íons. Esse artigo aqui ele é muito citado porque ele faz meio que um database, né, desses íons, e ele utiliza como colloide, como parede, né, uma proteína que é a lisozima. Então, apesar dele usar para lisozima, existem outros artigos que, enfim, só jogam esses valores aqui da constante de Ramakler para a proteína ali que eles querem, que não necessariamente é lisozima. Mas o ponto que eu queria chegar é, esse artigo aqui, tem esse pontinho aqui, esse parêntese que eu queria mostrar para vocês,
que essas forças que o Fred coloca, tá aqui, as forças eletrostáticas, elas são sempre o quê? Vai ser sempre positiva, então vão ser sempre repulsivas. Para esse caso aqui, na verdade, as forças de Van der Waals, elas vão ser sempre atrativas. E aqui ele coloca umas forças de colisão, que é umas forças de dispersão, que isso aqui é a energia cinética das partículas. Mas o que vai me dizer se esse sistema ele vai agregar as proteínas, que nesse caso aqui ele está estudando proteína, né? A lisozima. Se vai agregar proteína ou se o sistema não vai agregar proteína, vai ser o somatório dessas contribuições. Então, na aula, teve gente que perguntou, né? A minha força, a constante de Ramac ali tá positiva. Então vai ter agregação, né? Mas dependendo do teu sistema, pode ter forças eletrostáticas ali também. Então, o que vai me dizer se realmente vai ter agregação ou não, vai ser o somatório das forças. Então, para um caso em que só forças de Ramac, elas são favoráveis para o teu sistema, então tudo bem você só olhar para essa força. Mas se tiverem outras forças ali, então, na verdade, vai ser a contribuição de todas essas forças que vai dizer se o sistema ele vai ser estável ou não. E por que essa partezinha aqui de Ramac é interessante? O Fred, ele botou até essa figurinha aqui, que é interessante de observar. Se eu tenho aqui, essa daqui é a força para a proteína, né? Se ele está considerando aqui, ele está adicionando um sal. Esse sal, ele vai ter, o cátion dele, ele vai ser positivo, carga mais 1, e o ânion vai ser negativo com carga menos 2. Então, se eu desprezar essas contribuições de Ramacher, o meu sistema, tá vendo? Ele vai ser sempre repulsivo. E eu tenho dois esse sistema aqui é para dois macroíons. Esses dois macroíons, eles vão ter cargas iguais. Então, esse sistema, se eu colocar só esse sal aqui, sem considerar as forças de Ramacher, esse sistema ele nunca vai agregar. No momento que eu estou adicionando, que o Fred adicionou, eita pô, no momento que o Fred adicionou Na2SO4, então, apesar dos dois macroíons terem cargas iguais, a adição desse sal vai fazer com que eles se agreguem. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, que mostra que essas forças, elas têm que ser inclusas quando a gente está utilizando alguns sistemas, como, por exemplo, proteínas. E que mesmo para proteínas, se no meu modelo eu considero essas duas proteínas com mesmas cargas iguais, ou seja, eu tenho uma proteína carga positiva, eu tenho uma outra proteína carga positiva. Então, se eu olhar só as forças eletrostáticas, elas não vão interagir. Mas como existem outros meios ali que vão meio que blindar, né, esses coloides, né, que tem essas cargas, eles podem acabar se atraindo, porque existem essas outras forças. Eu não sei se deixei confuso esse sistema. Todo mundo entendeu essa partezinha? Acho que dá pra entender assim. Esse no eixo X ali, o que que era? Ai, meu Deus. Isso aqui é a função da distância. Então, isso aqui seria, eu tenho duas partículas, então eu tenho uma bolinha, eu tenho uma bolinha. Então, isso aqui está mostrando a interação quando essas duas bolinhas... Peraí. Viu que esse eixo aqui é a distância, né? Peraí, eu acho melhor ficar... É que eu não sei se está aparecendo minha carinha. Pronto, então tá aqui eu tenho duas bolinhas. Então, aquele eixozinho ali é em questão da distância. Então, se eu tenho duas bolinhas aqui, então uma não está enxergando a outra. No momento que eu tô aproximando as duas, aí aparece aquela força, entendeu? Então, aquela força naquele slide está mostrando que se eu não considerar que o sal não tem nada ali de Ramacher, então essas duas bolinhas, quanto mais eu aproximo ela, mais elas vão querer se repelir. Agora, se eu estou colocando a parte de Ramacher, incluindo a dispersão de Ramacher, está mostrando que, na verdade, tem atração entre elas, à medida que eu aproximo uma da outra. Tá, entendi. Obrigada. De nada. Então, pelo menos por essa parte da monitoria, pelo menos o que eu queria falar era justamente isso, mostrar aquele vídeo mostrando que realmente, por dinâmica, a gente consegue observar essa geometria, né, de uma cauda que seja polar indo para o meu apolar e uma cabeça que é polar indo para o meu polar, que no caso era da água, mostrar que a Ellen está falando, ela não está inventando, isso existe mesmo. Mostrar que os íons
eles, na interface, eles vão ter um comportamento que é diferente do book. Então, uma água no book, ela tem uma determinada geometria, mas na interface, ela vai ter uma outra geometria. Então, na interface, ali, você tem propriedades ali diferentes. E a outra coisa também mostra isso, a importância desses efeitos de Ramak, efeitos eletrostáticos, que a Ellen tá apresentando na aula, e a aplicação disso, no caso aqui eu estou botando uma aplicação de proteína, mas essas quantidades de Ramak você pode ver em vários sistemas, em diferentes sistemas, mas para proteína seria mais isso, para saber se você está tendo agregação ou não de proteínas. Alguém tem alguma dúvida? Giovana, Lucas, se quiserem falar alguma coisa. Eu só ia te perguntar, mas você já esclareceu agora qual seria a finalidade desse estudo. Você falou que é para ver se as proteínas agregam ou não, né? Vai mais a questão da estabilidade, né? Isso, para ver mais. Nesse estudo do Fred, foi mais para ver a estabilidade de proteínas. Então, isso é muito bom na indústria farmacêutica. Você quer estabilizar um determinado tipo de solução e esse fenômeno de saltinho ou saltinho out pode ser importante. E também no caso de adsorção. Às vezes, nesse estudo aqui, eu estou analisando duas proteínas iguais. Mas se eu tiver, por exemplo, se eu tiver ali no estado cromatografia, eu tenho uma resina que é positiva e eu tenho a minha proteína que ela é negativa. Então, eu vou conseguir, só jogando essas duas soluções, eu vou conseguir absorver minha proteína ali na resina. Mas como é que eu posso dessorver? Depois que eu passei ali a solução, agora eu quero dessorver. Como é que eu faço? Aí você passa ali uma solução com sal, que o sal vai justamente blindar a proteína, enfim, vai poder fazer todo esse estudo. Aí, mas qual o melhor sal? Aí esse estudo de relação entre parte eletrostática e Van der Waals vai te dizer qual o melhor sal para esses sistemas que você está analisando. Mas diferentes aplicações, pode ser para agregação, adsorção. Isso que eu ia comentar agora, porque eu acho na minha área de recuperação avançada de petróleo, eles chamam o somatório dessas contribuições, né, de eletrostática, Van der Waals e forças estruturais, de pressão de disjunção. Que aí, se essa pressão for positiva, aí, por exemplo, no caso de um sistema óleo, água, rocha, né, o óleo ele se desprenderia, né, da rocha, e no caso dessa pressão de junção for negativa, acho que é isso. Não sei se eu estou trocando os sinais, mas eu sei que se ela tiver um sinal, ocorre o desprendimento, né, do óleo da superfície da rocha, e se for o contrário, ele tende a ficar aderido. Eu acho que é mais ou menos a mesma Vai ter negativo porque ideia. vai ter repulsão, né? Isso, é. Eu acho que essa mesma questão, só que em vez de estabilidade, é para ver se tem o quanto que isso influencia a molhabilidade da rocha, né? Se ela vai querer aderir o óleo ou se ela vai querer aderir mais à água. Mas é legal isso, sim. Tudo tem a ver com esse desbalanço de forças que existe na interface, né? Porque, diferentemente do book, né, onde a sua molécula que você está estudando, ou sua partícula está envolta por outras semelhantes, né? Ela experimenta, em média, interações de mesma magnitude com todas as que estão ao redor, né? E aí, quando você analisa uma partícula na interface, ela não está nessa mesma condição, né? Justamente do lado da interface, ela não tem moléculas semelhantes, e aí, portanto, as interações naquele lado também vão ser diferentes. Por isso também explica por que tensão superficial geralmente é maior do que a interfacial, porque assim, você tendo um líquido, por exemplo, e um gás em contato, a diferença na natureza química entre eles é muito maior do que se você tivesse um líquido e um outro líquido. Então, por isso que a natureza da interação é mais diferente entre, né, um líquido e um gás do que um líquido e um líquido, não é isso, Marlon? Isso. Então, por isso que é como se o líquido, tendo um líquido e tendo um outro líquido em contato, você consegue minimizar mais essa diferença, esse excesso de energia na interface, do que quando você tem um líquido e um gás. Aí por isso que tem até esses fenômenos de adsorção, né, que é uma forma também do sistema compensar
esse excesso de energia na interface. Me lembrou de um artigo bem legal que por dinâmica molecular também, que eles colocam um cubo NaCl, um cubo de sal, né? Aí tem várias moléculas ali NaCl e eles colocam em água. E justamente como na aresta você vai ter um desbalanço de força maior, então o que acontece com esse cubo? Primeiro são as moléculas da aresta que elas se desprendem, são dissolvidas. Aí o que era um cubo vira primeiro uma esfera, e aí sim vai ocorrer um processo, né, de igual, né, de solubilidade, né, dissociação desses sais em todas as faces, né, tipo da esfera. Mas se você colocar ali um sal, um cubo, o primeiro que acontece é isso, ele vira primeiro uma esfera antes de ocorrer essa dissociação igual. Esse negócio da tensão superficial, interfacial, isso dá origem a vários fenômenos, né? Até, eu não sei se a Ellen já comentou, mas ela sempre acho que comenta desse efeito de Gibbs-Marangoni, né? Da taça de vinho chorando, né? Por É muito. incrível que pareça, eu estava lembrando disso quando eu fui quando estava no mercado, né? Que eu passei, eu falei assim, não preciso de vinho. Aí eu lembrei dessa aula da Ellen, mas ela não disse isso, cara, nessa turma ainda, desse efeito. Uhum. É porque basicamente Calma, assim. gente. Ainda tem muito para rolar. Ela não disse ainda. Vou botar aqui na monitoria, vou botar o vídeo depois. Mas continue. Não, mas a ideia por trás é assim, sim, tem várias situações, mas a ideia é que assim, se tem uma diferença de tensão interfacial, isso gera uma transferência de massa, né? Basicamente isso. Acho que uma vez ela também deu um exemplo tipo, de uma pintura de carro, né? Que se você tiver um hotspot, né, uma região ali mais quente, essa diferença de temperatura faz com que a tensão superficial seja diferente, né, também. Aquilo ali pode gerar um movimento da tinta, né, para um lado, para o outro, né. Então, da taça de vinho é a mesma coisa, né, também que ali na ponta da borda, né, no menisco do vinho com a taça ali fica mais propenso, né, à evaporação, acho que a explicação era essa, né, e aí ficava menos concentrado em álcool na borda da taça. Porque tem a taça, ela tem essa curvatura, aí próximo, tipo, dessa interface entre o vinho, né, vinho, o ar, e tem o vidro, aí essas moléculas de água e álcool, por Hamak, elas vão meio que ter um efeito de capilaridade. Eu acho que foi por isso que ela não comentou ainda, porque ainda falta ela discutir algumas partes ainda teóricas. Uhum. Aí tem esse efeito de capilaridade que vai subir essa solução de água e álcool. Aí vai aumentar a área, né, de contato de água e álcool com ar, aí evapora o álcool e desce a gota, que é basicamente água. Aí, se você tiver ali um vinho com uma alta taxa, alto teor alcoólico, você vai ver que vai ter um meniscozinho ali descendo umas gotas, né, que é dado esse Eu efeito só de... não lembrava se o vinho subia. Tem essa questão da capilaridade que você falou, mas acho que também tem uma questão de como a composição ali na borda é um pouco diferente. Eu acho que isso também gera uma diferença de tensão e que, por Sim, consequência, sim, gera uma transferência de massa também, né? Aí ele sobe, aí fica muito pesado, e por efeito de gravidade ele começa a chorar ali, né? Começa a cair aquelas gotas. exatamente. Aqui diz que o trabalho de coesão corresponde ao trabalho reversível para separar um líquido simples, ou seja, um mesmo material que você quer obter. Tem até uma figurinha aqui na apostila. O mesmo material você quer obter duas interfaces, né? Como se você cortasse ele, e aí você gera duas interfaces do mesmo material. Então, acho que tem essa palavra coesão tem a ver porque você tem que superar a coesão entre as moléculas, né? Do próprio material. E o de adesão, ele diz que ele define como trabalho reversível para a separação de duas fases. E aí, pelo que eu entendi aqui, ele diz A e B. Então seria basicamente a mesma coisa, só para os dois jeitos seriam para separar as fases, só que uma fase só e o outro em duas fases distintas, né? Mas eu entendi. Eu acho que os dois você pode entender como separar. É que eu acho que adesão é tipo assim, quanto que uma fase está aderida à outra. E coesão é porque é de um mesmo material. Então você quer romper as interações das moléculas de um mesmo material. Não sei se ficou claro. Ficou assim, Lucas, valeu.
É só uma dica que eu queria dar aqui, que eu lembro que eu também, nesse início, o que me ajudou muito foi essa apostila da Ellen, que eu acho que ela, se não me engano, ela já passou para vocês, né? Porque logo nesse início, assim, para entender os conceitos, assim, eu acho que ele explica bem didaticamente tudo. Eu acho que é melhor começar por ali do que já entrar num livro, talvez. Porque ali, pelo menos, me ajudou muito. Eu acho bem didático a forma como está explicada nessa apostila dela. Porque o objetivo dela criar essa apostila foi justamente para isso, né? Porque se você pegar um livro, às vezes eles começam logo com a parte de cálculo, e, por exemplo, aquele livro que ela deu do Myers, se não me engano, só lá no capítulo 4 que ele vai falar sobre as forças, né? Intermoleculares. Então, se você fosse, antigamente, o que ela fazia, né? Jogava lá a bibliografia e falava, olha, primeira aula estuda o capítulo 4 do livro tal. E você ficava assim, pô, logo o capítulo 4, mas é justamente por isso, né? Para melhorar essa didática. Aí, à medida do curso, você ia estudando capítulos separados de diferentes referências biográficas. Então, essa apostila surgiu justamente para tentar juntar tudo isso. Colocar numa ordem mais didática. Ok, mas alguém tem mais alguma dúvida? Porque senão, quando for eu vou começar com ela essa parte do glossário, achei bem interessante. E quando for na terça-feira, a gente vai passar a primeira lista de exercícios para vocês. E na monitoria de quinta, a gente pode resolver essa lista. E também tirar dúvidas, se alguém ainda tiver, da parte fundamental. Por mim, ótimo. Se ela pudesse fazer como eu comentei, assim que ela passar a lista, não sei se é ela que vai passar ou vocês, né? Eu fiquei confusa agora. Vai ter duas listas. Vai ser uma que ela vai passar, só que tem a lista também dos monitores. Aí, o que acontece é que, tipo, eu vou passar a lista dos monitores, tipo, a nossa lista, né, para vocês darem uma olhada. Se vocês não conseguirem responder a lista, não tem problema. Na monitoria, a gente vai responder ela, entendeu? Seria mais para vocês darem uma olhada antes, ver se surge alguma dúvida, mas se não puder resolver, não tem problema, a gente vai resolver durante a monitoria. Agora, a lista da Ellen, como ela falou, né? A Ellen vai passar a lista. Se quiserem resolver, resolva. Se não quiser, não resolva. Dependendo do nível, a gente pode ver se consegue resolver também na monitoria. Tá, a de vocês, que vocês vão passar, você tinha comentado que podia resolver a 1 e a 2, né? Pela matéria que a gente já teve. Isso. Tá, beleza. Ok, mas alguém tem algum comentário? Lucas, Giovana? Não, foi isso mesmo. Então tá, gente, como host aqui dessa monitoria. Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, então finaliza aqui a monitoria. Se o Lucas e o Giovana, eles estão um pouquinho pegados, né, em relação a tanto a tese como a parte lá acadêmica. Eu também estou um pouquinho pegado, mas qualquer coisa, se alguém quiser mandar alguma mensagem para mim no WhatsApp, pode mandar na hora que eu conseguir responder. Não necessariamente vai ser no mesmo horário, né, mas tipo à noite é o horário que eu consigo responder melhor. E nisso, na terça-feira, como combinado, eu vou passar a lista para vocês e a gente se vê de novo na quinta-feira, ok? Ok, beleza então. Fechado. Fechado, obrigado pessoal, desculpa qualquer coisa, e se tiverem alguma dúvida podem contactar comigo no WhatsApp, ok? Valeu, brigadão. Tchau, gente, bom fim de semana. Para vocês também, tchau, tchau. Tchau, gente, até mais. Valeu, tchau, pessoal. Valeu.